vamos falar com o Yuri, porque ele tem bastidor. As ausências, né? O Yuri comentava mais cedo no nosso grupo, falaram muito e teve uma em particular que chamou atenção e jogou luz aí numa disputa política, mas vou deixar o lead, a manchete para ele. Conta, Yuri. Vamos lá, Raquel, aí acabou virando uma briga do teu estado ali, de Minas Gerais, porque Romeu Zema, governador de Minas Gerais, foi um dos ausentes e nem sequer mandou o seu vice-governador participar desta reunião de hoje. Ao contrário, por exemplo, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que mandou o vice-governador Felício Ramute, participou aqui, marcou as posições que o governo de São Paulo considera importantes. Esta ausência de Zema foi mais sentida, por exemplo, do que a ausência de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. E por que eu estou falando desses três? Além de ter este componente da política local, lembrando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é senador por Minas Gerais, governado por Romeu Zema. Romeu Zema teve toda aquela questão na entrevista ao jornal Estado de São Paulo, em que fez menção a Norte e Nordeste, que causou celeuma. Os governadores do Nordeste se manifestaram de forma contrária. O governador que preside o consórcio Nordeste, João Azevedo, não esteve por uma questão familiar, uma perda na família, mas também havia se posicionado. Havia toda uma expectativa de como seria esta primeira reunião institucional entre vários governadores, depois daquela entrevista em que Romeu Zema foi criticado como se fizesse essa separação entre o Sul-Sudeste e o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Outros governadores vieram e se posicionaram de forma muito incisiva no que consideram pontos críticos da reforma, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, cuja posição é conhecida. Mas esse foco nos três governadores do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, justamente porque são os três estados mais populosos e a questão populacional é levada em conta na gestão desse Conselho Federativo que a repórter Thaís Medeiros fez menção. Muitos dos estados, não só dessas regiões sul-sudeste, como o governador Renato Casagrande do Espírito Santo, mas das outras regiões, contestam esse critério populacional, defendem, por exemplo, como o governador do Piauí, Rafael Fonteles, o critério do PIB per capita invertido, ou seja, aqueles que têm menor PIB per capita ter mais voz nesse tipo de deliberação. Ainda tem muita água para passar, muitas questões a serem resolvidas pelo Senado e há uma cobrança de alguns governadores, como Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e Raquel Lira de Pernambuco, para que uma nova reunião aconteça, mas não neste formato em plenário, em que são discursos muito longos, mas sim uma reunião fechada em que se possa tentar ter conversas mais resolutivas. E, Raquel, para terminar, vale fazer menção a um aspecto que a gente já trouxe no Bastidores CNN, mas a gente tem falado tanto da questão das mulheres na política institucional. Raquel Lira viveu uma situação bastante inusitada. A placa ali indicativa do nome dela estava com o seu nome correto, Raquel Lira, mas como governador, sem o A. Ela não teve dúvida, ela própria com uma caneta escreveu a letra A e ainda fez uma postagem nas redes sociais dizendo um dia ainda vão se acostumar a ter governadoras participando desse tipo de debate. Talvez fosse só um errinho de digitação ali, mas fez bem a governadora. Agora, Yuri, é muito interessante esse bastidor que você traz. Romeu Zema é um personagem que vai chamar a nossa atenção, porque na entrevista ali no jornal Estado de São Paulo, eu acho que, enfim, a interpretação nas redes sociais foi um pouco forçada, mas ontem ele concedeu a medalha de honra ao mérito de cidadania, né, de cidadão honorário a Jair Bolsonaro. Teve discurso, teve um monte de coisa. A gente trouxe aqui no 360 o bastidor de que foi uma iniciativa da Assembleia Legislativa, mas o governador vai ali caminhando, se posicionando como um possível candidato da direita à presidência da República. Obrigada, Yuri. Obrigada pela apuração.